Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o relevo brasileiro, sobre as unidades e as formas do nosso relevo e como é a estrutura deste formato da superfície. Então, pensamos a respeito. Primeira perguntinha ali, quais são os lugares propícios à construção de casas, fábricas, estradas, aeroportos, plantações, pastagens? Quando eu penso numa construção ou numa plantação, numa área de cultivo de um determinado item, eu avalio a forma dessa superfície. Existem lugares mais propícios, que são mais interessantes para se desenvolver determinados tipos de atividades? E o que é relevo? Eu consigo entender essa palavra, o que é relevo, né? Quando eu digo relevo, eu estou me referindo a quê? Então, pensamos juntos em relação a isso. É importante saber o significado de relevo, estrutura do relevo e formas do relevo. Começando pelo primeiro ali, relevo trata-se da forma da superfície terrestre. Qual é o formato da superfície? Ele é variado, ele difere de um lugar para outro, de uma região para outra. Então, nós temos diferenças no formato da superfície terrestre. E quando a gente analisa, por exemplo, fazer uma viagem, se deslocar de um lugar para outro, a gente percorre um caminho e a gente vai subindo, descendo, áreas mais planas, tudo isso está ligado à forma da superfície daquele local ou por onde eu me desloquei. Tudo isso, então, faz parte do relevo, desse formato da superfície terrestre. Quando a gente pensa em estrutura do relevo, como ele está organizado, como ele surge, por que existem áreas mais elevadas e áreas mais baixas? Está ligado à estrutura desse relevo. Como ela está estabelecida? A partir das atividades naturais do planeta. Então, é a partir da maneira como o planeta se desenvolveu ao longo da sua história que eu vou ter ali uma determinada estrutura. Áreas mais elevadas, áreas mais rebaixadas, áreas com maior desgaste, tipos de rochas diferentes, tudo isso vai estabelecer as diferenças do relevo ou da superfície terrestre nos mais diversos lugares. Quanto maior for a porção de um país, de um território, por exemplo, maior poderá ser a diversidade da sua superfície ou do seu relevo. E as formas do relevo? Então, a partir dessa estrutura, eu vou ter determinadas formas, unidades desse relevo, certo? E aí nós vamos ter a classificação: planaltos, planícies, depressões e montanhas, que estão relacionadas com a altitude, o quanto esse lugar é alto em relação ao nível do mar. O nível do mar é 0 e aí nós vamos ter diferentes altitudes em relação ao nível do mar. Quando eu penso nisso, eu vou ter lá diferentes formas. Algumas são mais rebaixadas, são mais planas, outras são mais elevadas, certo? E aí, nesse sentido, nós temos exemplos. Serra da Graciosa, Serra do Rio do Rastro, fazem parte ali dos conjuntos de planaltos do Brasil, certo? Entre os planaltos do Brasil nós vamos ter Planalto das Guianas, o Planalto Central e o Planalto Meridional, que são os maiores, os principais. E entre eles ali nós vamos ter essas duas formas ali, os conjuntos de serras que estão dentro dos planaltos. Uma é diferente da outra, mas fazem parte das mesmas áreas de planalto, certo? Aí outro exemplo que nós vamos ter são as áreas de planície, são as áreas mais aplainadas, né? E aí no Brasil nós temos exemplos ali: planície do Amazonas, planície do Pantanal mato-grossense, planície litorânea ou costeira. Então são as áreas mais baixas, mais rebaixadas do nosso território, certo? Ali os principais exemplos. E também nós vamos ter as áreas de depressão no Brasil, algumas formações de depressões. Entre elas, uma que apresenta as maiores altitudes é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná.
Então, são unidades do relevo, são características das unidades do relevo brasileiro. Nesse vídeo falamos sobre o relevo, sobre a estrutura e as características do relevo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.